Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a acolhida do diácono, do padre Fábio. Eu trouxe meu tablet para fazer tipo uma lousa digital, mas nós vamos tentar até o final. É que a gente vai se modernizando. Eu estive em Caruaru, mais ou menos umas 3 semanas, fiquei lá 3 semanas dando aula de hebraico, perto de Recife, e a gente vai se modernizando nesse sentido, né? Porque fica mais didático. E aí vocês podem ver eu fazer gráficos e tudo mais. Mas o importante é que vocês estão aqui desejosos de aprenderem sobre a Sagrada Escritura. Talvez alguns de vocês me conhecem pela Rede Vida. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, eu presido a missa. Já faz 1 ano, mais ou menos. Depois de muita resistência dos donos da Rede Vida, muita insistência dos donos da Rede Vida e resistência da minha parte. Porque eu tenho minha paróquia em São José do Rio Preto, é uma das paróquias mais desafiantes hoje dentro da nossa cidade, e além do mais eu sou professor no seminário, então todos os padres do noroeste da São Paulo atualmente, da Diocese de Jales, Barretos, Catanduva, Votuporanga e São José do Rio Preto estudam comigo. Então eu fui a Roma, fiz a minha especialização em Sagrada Escritura, e aí eu voltei no ano 2019 porque não tinha professor no nosso centro de estudos. Para ensinar a Sagrada Escritura tem que entender profundamente as línguas bíblicas, porque falar de Bíblia com texto traduzido é um verdadeiro perigo. Eu posso usar no sentido quando não preciso de uma certa determinação sobre o sentido explícito do texto, mas quando preciso eu tenho que saber a língua, né? Eu tenho que saber o hebraico, o grego e também o aramaico, se necessário assim o for. Eu, então, voltei de Roma faz 4 anos e desde então tenho ensinado lá no seminário. Ensino hebraico, grego, bíblicos e praticamente 70% do Antigo Testamento hoje está na minha mão, mas na realidade eu me especializei em evangelhos sinóticos e Atos dos Apóstolos. Eu fiz uma análise do personagem Pedro na obra lucana, ou seja, em Lucas e Atos, como que o Lucas ele constrói esse personagem e eu comparei com outros evangelhos, né? E aí estamos aqui na região agora para ajudar os futuros padres, a diocese. Eu também tenho dado aqui em Catanduva, a pedido do bispo, participado da escola bíblico-catequética que tem acontecido lá na paróquia Santo Antônio de Pádua, lá em Catanduva. Então eu vim em alguns módulos também bíblicos. Como vai ser o nosso primeiro contato, vão ser 2 horas aula praticamente. Então hoje eu vou fazer vocês manusearem a Bíblia. Entender como que foi o processo. Eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o tema. Eu acredito que uma escola dessa natureza é para atiçar o apetite. É como você tomar um bom vinho. É diferente do vinho sangue de boi, certo? Que você toma e dá dor de cabeça às vezes. Vinho bom você tem que tomar aos poucos, tem que sentir o gosto. A mesma coisa que um chocolate suíço. Não pode colocar na boca e querer comer de uma vez. Tem que degustar. A palavra de Deus ela exige exatamente isso. Paciência, dedicação, porque nós estamos diante de um texto que não é fácil. Muito bem, a Bíblia que vocês têm na mão, o que significa a palavra Bíblia? Vocês sabem o que significa a palavra Bíblia? Mas não pode ser óbvio para nós. A palavra Bíblia vem do grego ta bíblia, que significa os livros. Tá? Então a palavra Bíblia significa os livros, por extensão, conjunto de livros. Então, quando a gente pega a Bíblia na mão, nós estamos diante de uma biblioteca. Até a palavra biblioteca tem a mesma raiz de Bíblia no grego. Biblios, livro, teuros ou teukos, quer dizer caixa, estojo. A biblioteca é onde se reúnem os livros. A Bíblia também, uma espécie de biblioteca, que foram reunidos que tipo de livros? Não foram livros de ciência, nem livros de biologia, nem livros de geografia, apesar da Bíblia conter essas informações. A Bíblia é uma biblioteca sagrada, vamos dizer assim, que reuniu o conjunto de livros considerados pela comunidade judaica, no caso do Antigo Testamento, e dos cristãos do Novo Testamento como sagrados e normativos para a vida de fé. O conjunto dos livros nós chamamos de cânon. Cânon, né? Cânon é uma palavra que vem do grego, significa vara de medir. O que é o cânon? Aquilo que é normativo. A informação básica que nós temos que ter na nossa cabeça, primeiro, já saber decor, quantos livros tem nessa biblioteca e como ela está dividida.
Vocês saberiam dizer, de cor, quantos livros tem a Bíblia católica? 73, muito bem. 73 livros. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Quase. Mais? Assim? Melhor? Ótimo. Melhorou? É que a igreja de vocês é muito grande. A minha igreja é bem menor. Ótimo. Então, a Bíblia tem 73 livros. São 27 no Novo. Faz a conta. Quantos sobram para o Antigo? 46. Tá? Então, 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Se a sua Bíblia não tiver 46 livros no Antigo Testamento, ela não é uma tradução católica. Se ela tiver 39 livros, é uma tradução protestante. Não precisa ficar enchendo o saco do padre Fábio, do diácono. Essa Bíblia que eu comprei é católica ou é protestante? Isso é noção básica de catequese, de uso bíblico. Quais são os livros que não tem na Bíblia protestante? Vocês sabem? Decor. Professor tem a mania de facilitar as coisas. Vou ensinar para vocês uma palavra, chama um acróstico. O que é um acróstico? Cada letra corresponde ao nome de um livro. Bestim, quer anotar aí? Anota aí. Bestim, com M no final, não N, Bestim. Bestim, B-E-S-T-I-M. Bestim, não é coisa de mineiro não, nem bestinha. Bestim, com M no final, tá? Bestim. É M no final, não N. Bestim. Bestim. Então, B-E-S-T-I-M. Deixa eu falar um negócio. A minha catequese lá no Santo Antônio, nós fizemos uma reorganização, as crianças de 10 anos sabem disso. De 10 anos hoje na nossa catequese. Elas sabem mexer na Bíblia, tá aí o seu Zé e a dona Sônia que vieram comigo lá da paróquia, sabe muito bem. Tem uma menina, esses tempos atrás, foi o bispo falou, fala para o bispo como que a Bíblia está dividida. Ela 10 anos, assim, assim, assim. Então, isso aqui você catequista tem que ensinar para o seu catequizando. Dura é quando o catequista ele não sabe, aí como que ele vai ensinar? Vamos ver a letra B. A letra B é B de Baruque. Então não existe o livro do Baruque na Bíblia protestante. B de Baruque. Vamos repetir? B de? Ok. Muito bem. Anotem aí. A letra E. Letra E. Tem 2 livros com letra E no Antigo Testamento. Tem Eclesiastes e tem Eclesiástico. Qual que não está na Bíblia dos protestantes? Eclesiástico. Então, Eclesiástico, Eclesiastes tem. Então, Eclesiástico. S. Só tem um livro no Antigo Testamento com a letra S. Qual que é? Sabedoria. Tem outro S de Salmos, né? Mas que não tem é só S. Sabedoria. Então, ó, Baruque, Eclesiástico, sabedoria. O quarto, que a letra que é? T. T de Tobias. Anote aí, Tobias. Tobias. O I é o I latino, Judite. Judite também não tem na Bíblia protestante, pode anotar, o I como se fosse Judite, Judite. Judite. E o M, final, primeiro e segundo Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus. São quantos livros que não tem na Bíblia protestante, no Antigo Testamento? Conta aí. 5, 9, 10, quanto? 7. Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, primeiro e segundo. E aí vocês vão acrescentar aí, agora não tem como eu fazer uma palavrinha-chave, partes de Daniel e de Esther. Partes de Daniel e de Esther. Então, quando você for comprar uma Bíblia, o que você tem que ver? Primeira coisa, vai lá no Antigo Testamento, folheia. Ou você conta até dar 46,
ou você tenta achar esses livros. Se você não encontrar esses livros, a Bíblia é o quê? Protestante. Se você encontrar esses livros, a Bíblia é... Aí alguém pode dizer, mas padre, eu tenho a TEB. Você já ouviu falar de TEB? Tradução Ecumênica da Bíblia. Talvez aí a Paulo trouxe. Nessa Bíblia existem esses livros, só que eles foram colocados no final do Antigo Testamento. Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque a TEB é uma tradução ecumênica, feita com católicos e protestantes tradicionais. Então colocou a parte para que também se pudesse ler. Para os protestantes, esses 7 livros e as partes de Daniel e de Esther, eles consideram como apócrifos, certo? Como apócrifos. Se para eles são apócrifos, quer dizer que para eles esses livros não são o quê? Inspirados, tá? Então quando você for conversar com um evangélico, e se você for, tá lá no livro de Eclesiástico, ele não leu o livro de Eclesiástico. Tá lá no livro de sabedoria, ele não lê o livro de sabedoria. Tá no livro de Macabeus, ele não lê o livro de Macabeus. Então para eles, esses livros são apócrifos. Para nós, a gente vai entrar aqui agora em uma classificação. Tá tranquilo por enquanto? Claro, se eu estiver indo rápido com o andor, você vai devagar, padre, com o andor que o santo é de barro, tá bom? Então vocês vão, porque eu sou acostumado a falar isso, a minha vida é disso. Ok? Vamos lá, agora a primeira coisa que a gente tem que fazer, vocês já sabem que a Bíblia está dividida em 2 partes. A primeira parte da Bíblia chama como? Antigo Testamento. A segunda chama como? O Novo Testamento. Tem quem? Quem tem o Novo Testamento e o Antigo? Nós cristãos. Quem são os cristãos? São aqueles que reconheceram no judeu Jesus de Nazaré como o quê? O Messias. O que Pedro falou domingo? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então por que nós somos cristãos? Porque nós acreditamos que Jesus de Nazaré é o Messias esperado por Israel. E por isso nós temos o Novo Testamento que fala sobre Jesus. Os judeus têm o Novo Testamento? Por que eles não têm? Porque eles não admitem que Jesus de Nazaré seja ou tenha sido o Messias. Só que os judeus têm os livros do Antigo Testamento? Tem. Com uma outra organização, mas tem, certo? Como que está dividida a nossa Bíblia? O Antigo Testamento, que nós vamos pegar agora, então a gente viu os livros. Quantos livros nós temos no Novo? 27. No Antigo? Ao todo são 73. A Bíblia Protestante, quanto tem no Antigo? 39. Quanto tem no Novo? 27. Então a Bíblia Protestante tem quantos livros? 60 e... Só fazer a conta, gente. 66. Olha lá a matéria de matemática, hein? Então a Bíblia Protestante tem 66. Como que está dividido? Vamos pegar a nossa Bíblia. Hoje eu vou fazer com que vocês folheiem a Bíblia. Vamos folhear. Pega a Bíblia de vocês. Se alguém der um espirro aí, eu sei que está cheio de poeira a Bíblia. Se cair dinheiro, o dinheiro é meu. Se cair conta para pagar, é do diácono ou do padre, certo? Se cair rosa abençoada, aí vocês dão para alguém, para mim não. Vamos lá, vamos folhear, vamos conhecer a Bíblia. Vamos conhecer. Nós vamos folhear a Bíblia, na realidade. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? É o Apocalipse? Ainda bem, né? Olha lá, Gênesis. Vamos olhar quantos capítulos tem Gênesis. Vamos folhear. Folheia aí. Isso. Cuidado com o espirro. Tem quantos capítulos? 50, não é? Vocês sabiam que a gente na liturgia está escutando as histórias de Abraão?
Está no Gênesis. Um conselho que eu dou para vocês, eu dou lá na minha paróquia, sempre que cheguei. Antes de ir à missa, leia as leituras. Nós católicos pensamos que a missa é só tomar um banho e passar um bom perfuminho para não ficar fedendo diante do outro. Na realidade, de preparar-se para a missa, também deveria ler as leituras. Claro. Não é isso? Para que quando você chegasse aqui na igreja, você estivesse seu ouvido mais atento. Quando eu estava em Roma, o Papa Francisco deu um livro dos Santos Evangelhos para cada pessoa na Praça de São Pedro, para ler os evangelhos todos os dias. Você lê pelo menos o evangelho todo dia? Se você não tem intimidade com a Bíblia, com o evangelho, você não vai entender nada. Tá? Então isso aqui é uma dica, depois nós vamos dar outras dicas para vocês. Primeiro é o livro de Gênesis. Qual que é o segundo livro? Vamos ver lá, folha, veja quantos capítulos tem isso. Vai até o final. É isso aqui, ó. Gênesis tem 50, Êxodo tem 40. Êxodo tem 40 livros, 40 capítulos. Qual que é o terceiro livro? Levítico, folheia. Vamos ver. 27, tá certo. Não é isso? A Bíblia de vocês está ficando feliz agora. Está sendo mexida. Vamos lá, Números. Folheia. 36. E o quinto livro? Deuteronômio. Veja lá, quantos capítulos? 34. Então veja, Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo 40, Levítico 27, Números tem 36 e Deuteronômio tem 34. Essa primeira parte da Bíblia é chamada de Pentateuco. Anote aí. Pentateuco. Pentateuco. Achou? É meu. Pentateuco. Veja, lembra da palavra biblioteca? O que é biblioteca? Reunião de livros. O que seria Pentateuco? Reunião de 5 livros. Pentateuco, reunião de 5 livros. Nós damos esse nome de Pentateuco no sentido mais contemporâneo. A comunidade de Qumran usava isso. Os escritos foram descobertos em 1947. Mas no judaísmo não é chamado de Pentateuco. No judaísmo é chamado de Torá. Torá. Que foi traduzido como lei. Então anote aí, Pentateuco igual lei. Lei mesmo. L-E-I. Lei. Quando Jesus, portanto, fala o que está escrito na lei, ele está falando de um livro. O que ele está falando? Do que está nos 5 livros da Bíblia. Nós católicos conhecemos muito pouco o Antigo Testamento. Por isso nós não sabemos quem é Jesus. Na época de Jesus não havia Novo Testamento. Nós vamos colocar essa questão aqui. Quando Jesus fala de Escritura, quando o apóstolo Paulo fala de Escritura, quando Pedro fala de Escritura, eles não estão falando do Novo Testamento, estão falando de quem? Do Antigo Testamento. Só que sempre tem aqueles católicos cabeçudos que dizem que são ignorantes, mal formados, que dizem, olha, eu gosto de ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala de um Deus bom. Eu não gosto de ler o Antigo Testamento porque fala de um Deus mau, tem que estudar. Isso é heresia. Foi condenado pela igreja no século II. Marcionismo. Se o Antigo Testamento está aqui, por que a igreja considera o Antigo Testamento como o quê? Relevante? Na primeira leitura, dia de domingo, geralmente nós escutamos o quê? Uma leitura do Antigo Testamento? Então o Antigo Testamento para nós é que é uma palavra menor? Não, é palavra de Deus. O problema não está no Antigo Testamento, o problema está na nossa incapacidade de ler o Antigo Testamento. Então Jesus chama o quê? De lei. Quando ele fala o que está escrito na lei, está falando desses 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Vamos lá? Vamos ver se de cabeça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Se você souber isso,
E você vai numa pregação, olha, está lá em Gênesis capítulo 18. Você não vai lá no final da Bíblia. Outra coisa, pregador nunca diz página da Bíblia. Tem uma mania muito errada no Brasil. Porque nós não temos uma única Bíblia, como tem o protestantismo, a João Ferreira de Almeida. No meio católico nós temos várias traduções. Aí você vai dar uma palestra e fala, página 2122. Aí um está com a Bíblia Ave Maria, outro está com a Bíblia Jerusalém, outro está com a Bíblia Pastoral. Que rolo é esse? Além do mais, deixar o pessoal preguiçoso. O caminho mais fácil não é o caminho melhor. Então vamos forçar o pessoal a ler. Nem que a pessoa fica lá 50 anos lá procurando. Quer pedir ajuda para os universitários. Mas ela vai desenvolver um conhecimento da Sagrada Escritura. Vamos ver agora a segunda parte? Qual que é a segunda parte? Qual que é o livro que vem aí? Essa segunda parte, na nossa Bíblia, é chamada de livros históricos. É a maior parte, hein, junto com os profetas. Qual que é o primeiro livro dessa parte? Josué. Josué, o ano passado, foi o texto de setembro, para se meditar em setembro. A CNBB eu dei informações lá na diocese. Vamos lá, vamos folhear Josué. De Josué as pessoas só conhecem duas coisas, o cerco de Jericó, Josué 6, e Josué 24, eu e minha casa serviremos o Senhor. Se perguntar outra coisa de Josué, não conhece. Né? Olha lá, Josué 24, 24 capítulos. Né? Vamos lá, não é isso? Gente, a gente parece que esse negócio aqui é bobo, não é, mas é muito interessante fazer isso. Depois de Josué vem quem? Juízes, vou ler Juízes, veja se são 21 capítulos. Juízes. É isso? Depois nós temos quem? Ruth, 4 capítulos. Alguém já leu o livro de Ruth? Olha só, você consegue ler em meia hora. 4 capítulos. Depois de Ruth. Aí nós temos 1 Samuel e 2 Samuel. Pode ir lá, 1 Samuel tem 31 capítulos e o 2 Samuel tem 24. Depois nós temos, aí tem o Pedir mais cedo, está fazendo a novela sobre os reis. E pessoal, agora eu tô. Sabia que uma vez um padre veio falar assim: nossa, agora eu estou conhecendo a Bíblia lá pela Record. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei: meu Deus do céu. Tem que conhecer a Bíblia pela Bíblia, não pelo tio Edir Macedo, né? Vai lá, ó. Olha lá, Reis, ó. Tá aí, ó, as histórias. 1 Reis, quantos capítulos? Isso. E depois 2 Reis? 25. Deixa eu falar o seguinte para vocês. Para nós, esses são livros históricos, não são? Só que na Bíblia, em hebraico, que eu trouxe aqui, que é essa, esses livros não são considerados para os judeus como históricos. Sabe como que eles são considerados, esses livros que nós vimos? Josué, Juiz, tira Ruth, né? Sem Ruth. Josué, Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Sabe como que os judeus consideram esses livros? Não como históricos, como profetas. Padre, profetas. Sim. Na época de Jesus, Josué, Juízes, Samuel e Reis eram considerados livros proféticos. Porque para a leitura judaica desses livros, o mais importante não é o rei. Davi, por mais importante que ele tenha sido, foi importante, mas adúltero, um péssimo pai, um líder inapto que não foi na frente da batalha com seu povo. Alguém que fez o recenseamento no final do livro de Samuel e o povo foi prejudicado. Por que então não são os reis o centro para os judeus? Se não é o rei, é outra figura. Quem que é? Já acabei de dar dica. O profeta. Nesses livros aqui, aparecem vários profetas. Por exemplo, aparecem os profetas Elias e Eliseu. Aparece o profeta Natã, aparece Aías de Silo, aparece a Ulda, e tantos outros são considerados como profetas. Então, quando a gente lê esses livros, na nossa divisão a gente fica focado em quem?
nos chefes militares, não é isso? Nos reis. Quando o judeu lê esses livros, ele fica focado nisso? Não, ele fica focado em quem? No profeta. Mas isso é um detalhe para vocês saberem que a divisão é um pouco diferente. Depois de reis vem quem? Crônicas, vamos lá. Primeiro, Crônicas tem 29 capítulos. Segundo, Crônicas também tem 36. Depois vem Esdras. Estou indo mais rapidinho, tá? Tem Neemias. Depois de Neemias vem quem? Tobias. Esse livro vai ter na Bíblia protestante? Não. Então, de Neemias, os protestantes passam para onde? Veja, não tem Judite na Bíblia protestante, eles já passam diretamente para quem? Para Esther. É isso, a rainha Esther. Depois de Esther, não tem, aí tem Macabeus. Então, para os protestantes, os livros históricos terminam em que livro? Em Esther. Porque eles não têm a primeira e segunda Macabeus, e não tem Tobias e nem Judite. Vocês querem contar quantos livros tem aí ou não? Se na primeira parte tem 5 livros, conta aí. Vou dar um tempinho para você contar. Conta aí quantos livros tem nessa parte dos históricos. 16, já acertaram, não deu nem tempo. Então nós temos 5 livros, que é a Torá, a Lei Pentateuco. E depois 16 livros, que são livros... Se você olhar na tua Bíblia, pegar de Josué até 2 Macabeus, você vai ver o tamanho dessa leitura aí. Dá uma olhadinha como que é de Josué até 2 Macabeus. Como que é grosso. Não é bastante coisa? Olha só. Qual que é a terceira parte do Antigo Testamento? Os livros sapienciais. Se eu estou falando que são sapienciais, quer dizer, são livros de sabedoria. Qual que é o primeiro que aparece? Jó. A gente só fala o que de Jó? Que Jó tinha o quê? Só que eu sinto muito dizer para vocês, Jó não tinha paciência. Esse ditado é errado. Para ensinar vocês. Depois, Salmos. Quantos salmos? 150. Por isso que antigamente o terço tinha 150 Ave-Marias. Sabia disso? É. Na Idade Média, enquanto os padres rezavam a liturgia das horas, os salmos, de manhã e à tarde, e eles sabiam ler o latim, o povo não sabia ler latim. Ou às vezes alguns monges eram analfabetos. No surgimento do rosário, cada Ave Maria corresponde ao quê? A um salmo. Tanto é que quando o Papa João Paulo quis colocar os mistérios luminosos, teve gente que foi contra, porque perderia essa relação entre o saltério e o rosário. Aquilo que é a meditação do saltério pelos padres, freiras ou leigos, que entende a liturgia das horas, seria a meditação do povo de Deus, certo? Depois de Salmos nós temos o quê? Provérbios, ok. Vamos lá. Eclesiastes. E depois, Cântico dos Cânticos. Esse livro é um livro erótico na Bíblia. Padre, não acredito, não é pornográfico, é diferente. Você quer ver uma declaração de amor tão bonita aqui? Vou ler para vocês. Vou pegar aqui, quer ver? Quer ver, amada? Eu faço a interpretação, os meus alunos começam a dar risada quando eu coloco o contexto, né? Olha lá, vamos pegar Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8. Fala assim, ó, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8. Nossa irmã é pequenina e ainda não tem seios. Que faremos a nossa irmãzinha quando vierem pedi-la?
Ela não tem seios, então não está apta a atos sexuais. Em certos momentos aqui o amado é chamado a amada como uma gazela, o amado é chamado como se fosse um verdadeiro potro. Quem é da roça sabe muito bem o que ele está querendo dizer aqui. Mas deixa a curiosidade para vocês lerem os 8 capítulos de Cântico dos Cânticos. Vamos lá para a sabedoria? Depois nós temos sabedoria. E por último, eclesiástico. Tem sabedoria eclesiástica na Bíblia dos irmãos? Não. Esses livros são 7. São 7 livros. Então você tem 5 livros no Pentateuco, 16 nos históricos e 7 nos sapienciais. Dá quanto por enquanto? 20. 16 mais 7 dá quanto? 23. Mais 5. 28. Faz 46 menos 28. Sobra quanto? 18. Vão ser 18 os profetas. Vamos lá ver agora os livros profetas? A última parte. Qual que é o primeiro? Isaías. Por que ele foi colocado primeiro? Porque ele foi o primeiro a ser escrito? Não. É a importância teológica, o tamanho dele. Veja quantos capítulos tem Isaías. Tem 66, não tem? No tempo do advento, a gente escuta bastante Isaías. Tem até aquela música que diz: Isaías, Isaías, anuncia o Messias. No tempo do advento, a gente canta essa música. Depois de Isaías, temos quem mais? Jeremias. Vamos lá, folheia. São 51, né? 52, perdão. Depois nós temos Lamentações. Depois de Lamentações, quem vem? Baruque. Esse livro está na Bíblia dos protestantes? Não, mas está na nossa Bíblia, tá vendo? Baruque. Eu vou explicar por que essa diferença. Baruque seria o secretário de Jeremias, atribuído ao secretário, o seu Baruque. Depois, Ezequiel, não é isso? Ezequiel, grande, também, 48 capítulos. E aí nós temos Daniel aí. Daniel foi colocado na nossa Bíblia porque ele é considerado uma espécie de quase que profeta. Tem quantos capítulos, Daniel? 14, não é isso? E aí depois de Oséias, gente, são profetas. Tá chegando aí, meu amigo? 15? Ok, obrigado. Vamos terminar o antigo, pelo menos. Veja agora, profetas pequenininhos, olha. Primeiro, Oséias, vamos ver. Depois de Oséias, Joel, olha lá, Pentecostes. Vai falar de Pentecostes, Joel fala do derramamento do Espírito. Amós, profeta nota 10. Depois de Amós, não, aí tem um livro pequenininho de Jonas. Abdias, ele está falando assim: prazer em conhecer-me, eu existo. Abdias, Jonas, depois Miqueias, depois de Miqueias, Naum. Olha que nome bonito que vem agora. Abacuque. Pode colocar o nome no filho de Abacuque, bonito. Abacuque, depois Sofonias, Ageu, Zacarias, e o último é o quê? Malaquias. Se vocês contarem vai dar 18. Vamos repetir então? Quantos são os livros no Pentateuco? 5. Como que na época de Jesus? Lei. Depois vem o quê? Os livros históricos. Quantos são os livros históricos? 16, ok. Alguns desses livros históricos eram considerados na época de Jesus como profetas. Depois nós temos os sapienciais. São quanto? 7. E por último, profetas, que são quanto? 18. Quando você vai manusear a Bíblia, o que você tem que saber? Exatamente onde cada livro está nessa prateleira da biblioteca. Se eu falasse agora para vocês, por exemplo,
Me procure Sabedoria, capítulo 10. Vamos ver se vocês acham. Vou contar aqui. Sabedoria, capítulo 10. Vamos ver. 1. A hora que achar, levanta a mão. 2, 3, 4. Sabedoria, capítulo 10. Achou? Capítulo 10. Vamos ver. Achou? Vamos ver. Achou? Sabedoria, capítulo 10. Achou? Achou? Está com dificuldade de achar ainda? Olha lá, Sabedoria, capítulo 10. Olha lá, qual o manuseio da Bíblia? Acharam? Todo mundo? Aí tem o do lado, né? Ajuda um pouco, ajuda, né? Ajuda. Vamos lá, eu quero que vocês achem agora Abdias. Achem Abdias. É isso, é treino. Lembrando que eu estou no Antigo Testamento, você sabe que estamos no Antigo Testamento, Abdias. Abdias. Quando vai para os profetas fica difícil, tá vendo? Abdias. Achou? Se vocês não acharem em 30 segundos o livro da Bíblia, vocês não leem a Bíblia. Isso significa o seguinte, vocês vão treinar muito depois. Na casa de vocês. A Bíblia tem que ser isso. Ó. Como que alguém aprende a mexer no celular? Como que um jovem aprende a mexer no celular? Mexendo, fuçando. Como que um católico aprende a mexer na Bíblia? Mexendo e fuçando. Não é para ficar de enfeite. Os nossos catequizandos, as pessoas precisam fazer isso na catequese, ó, tá vendo? Para que realmente a Bíblia comece a se tornar um livro conhecido. Alguém falar para você, irmão, está escrito lá no profeta Joel. Ou está escrito no livro de Levítico. O livro de Levítico é o quê? A lei. Ah, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 6. Que parte é essa? Livros históricos. Vocês podem fazer padre, você fala isso, que você é professor de Bíblia. Não, mas tudo isso nós católicos devemos desenvolver. Quando eu fui dar um curso na Espanha, na Diocese de Guadalajara, eu fazia isso com o pessoal. Esse problema de manuseio da Bíblia é do catolicismo no mundo inteiro. Porque isso, antes de 1962, antes do concílio, o nosso povo não lia a Bíblia. Por que a Bíblia Ave Maria é a Bíblia que o pessoal mais tem em casa? Sabem por quê? Porque foi uma das primeiras a ser traduzida para o português recentemente, e a Renovação Carismática começou a usar a Ave Maria. Mas não quer dizer que é a melhor Bíblia. Depois eu vou falar sobre isso para vocês, tá? Ok? Agora vamos olhar aqui para uma citação. Vamos pegar Mateus, capítulo 5. Pega Mateus. Agora a gente vai começar a entender algumas coisinhas. O padre tem 10 minutos? Ótimo, você viu que eu estou atento. Mateus, capítulo 5. Versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Olha o que está escrito. Jesus está dizendo, hein? Não penseis que vim revogar a lei ou os... Como que você interpreta isso agora? Não penseis que eu vim revogar a lei. O que é a lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ah, já entendeu. Quem são os profetas? Os profetas que vocês leram, os 18 livros, mais Josué, Juízes, Samuel e Reis. Era considerado profetas na época de Jesus. Vamos a outra parte, quer ver? Que Jesus usa essa expressão, eu vou explicar o que significa. Mateus capítulo 7, versículo 12. A gente lê o Novo Testamento a vida inteira. E a gente tem como pressuposto algumas coisas que não são pressupostas. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles,
pois esta é o quê? A lei e os a charada agora. Lei e profetas, na época de Jesus, é sinônimo de Antigo Testamento, anote aí. Lei e profetas é sinônimo de quê? De Antigo Testamento, é uma expressão. Nós falamos o quê? Bíblia, nós falamos Antigo Testamento, nós falamos Sagrada Escritura, mas na época de Jesus falava assim? Não, na época de Jesus falava o quê? Lei e profetas. Lei e profetas. Então quando Jesus fala, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, o que Jesus está dizendo? Não penseis que vim abolir a Sagrada Escritura, mas dar-lhe pleno cumprimento. Eu vim viver a Sagrada Escritura, eu vim viver a palavra. Quando você pega Mateus 7,12, Jesus diz, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. O que Jesus está querendo dizer? O você fazer o bem ao outro, isso é a Escritura. Está ficando mais claro agora o entendimento de Jesus? Vamos pegar Lucas capítulo 24. Agora vai em Lucas, é só ir para frente. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Isso. Ela interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito lá. E começando por Moisés. Por que Jesus começou por Moisés? Ah, padre, ele começou por Moisés porque ele achou mais bonito. Jesus tinha inteligência. Isso não é explicação bíblica. Isso é quem não entende Bíblia. Por que ele começou por Moisés? Qual que é a primeira parte do Antigo Testamento? É chamada de quê? A primeira parte do Antigo Testamento? De lei. A lei são quantos livros? Os judeus acreditavam que quem escreveu a lei? Moisés. Então Jesus está começando por Moisés, porque Jesus está começando por quem? Pela lei. Pela lei. Jesus está fazendo o quê? Uma leitura sequencial do Antigo Testamento. Linear. Começou por Moisés, depois foi para quem? Passou por quem? Profetas. Por que depois de lei foi para os profetas? Porque para os judeus não tinha o nome históricos. Qual que era o nome que se dava? Já de profetas. Jesus foi para, lembra, lei e profetas? E qual que foi a última parte que ele foi? Todas as escrituras, ou nos escritos. A Bíblia dos judeus é dividida em 3 partes, e eu vou mostrar aqui para vocês. Pega Lucas 24, versículo 44. Lucas conhecia isso. Lucas 24, capítulo 24, versículo 44. Acabou? Só para finalizar, a gente... Olha no versículo 44, né? Lucas 24, 44. São essas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim. Onde? Vocês leram esse texto 50, 60 anos e não perceberam isso? Na lei de Moisés, nos profetas e onde? Sabe por quê? Porque Jesus está seguindo a organização da Bíblia em hebraico. A Bíblia em hebraico ela é dividida em 3 partes. Torá, Neviim, Veketuvim. A Bíblia hebraica ela não é dividida em livro pentateuco, históricos, sapienciais e profetas, não. A Bíblia na época de Jesus era dividida em lei, profetas e escritos. Anote aí. Lei, profetas e escritos. E sabe qual que é o primeiro livro dos escritos? Os Salmos. Por isso que ele falou os Salmos aí.
Então, lei, profetas e escritos. Até hoje é assim entre os judeus. Essa divisão já estava assim no ano 180 antes de Cristo. 180 antes de Cristo, essa divisão já estava dada. Nós vemos isso no livro de Eclesiástico, por exemplo. Então, o que Jesus está fazendo com os discípulos aqui? Ele está explicando o que? O Novo Testamento? Não, ele está percorrendo todo o Antigo Testamento, a começar da lei, Pentateuco, passar pelos profetas e indo para os escritos. Padre, o que eram os escritos na época? Em grande parte os nossos sapienciais, está entendendo? Então na Bíblia dos judeus é como se os profetas não é a última parte do Antigo Testamento. Qual que é a última parte para eles? Os sapienciais. É um pouquinho a biblioteca organizada de uma outra forma. Falou que o meu tempo acabou, vamos então dar um intervalo. Até que horas? Quantos minutinhos, padre? 15 minutos para vocês refrescarem a cabeça de vocês e voltarem animados para a segunda parte. 15 minutos.